Vamos falar sobre atividades físicas, mas também conscientização sobre um tema que precisa ser discutido diariamente: violência de gênero. A Universidade Selma vai realizar a 4ª Caminhada Selma, em alusão ao combate à violência de gênero. E a gente está recebendo nos estúdios da 104,1 professor de Educação Física e coordenador dos eventos esportivos, Eduardo Macieira. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui na Mirante News. Eu aqui agradeço a Rádio Mirante News FM, nosso apresentador, Rodrigo Bonfim. Obrigado. É um prazer estar aqui para falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, e realmente estou aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas, né, que paira às vezes entre as pessoas, e a gente, como profissional da área, tem a obrigação ou o dever de esclarecer a sociedade. Bom, as caminhadas e corridas, elas estão em alta aqui, não apenas na capital, mas também em todo o Brasil, né? Você sempre vê, né? Você sempre vê a realização de eventos como esse, e quando se coloca um tema, coloca também em evidência para essa discussão, né? Ou seja, é uma ferramenta extremamente interessante, puxar algo que é de interesse das pessoas em geral para um tema que precisa ser discutido diariamente, que é a violência de gênero, né? Realmente, eu aqui, no início agora da nossa entrevista, eu queria só colocar que essa nossa caminhada, a 4ª caminhada, houve um imprevisto, ela vai ser realizada numa nova data. Sim. Mas isso não impede que a gente realmente esclareça e coloque aqui a essência da caminhada. A caminhada é algo democrático, é algo que todo mundo precisa movimentar o corpo, precisa ter consciência da atividade física. Então, essa caminhada a gente idealizou, e com alguns temas realmente para colocar, para alertar para a sociedade, alguns temas que estão em evidência, há muita discussão, mas a gente percebe que a violência, principalmente, a gente utiliza sempre como um tema, né? Esse tema foi realmente apresentado para que a sociedade, num evento como esse, que é um grande evento da Universidade Selma, que é a caminhada, ela possa despertar na sociedade, né, um nível de consciência que deixar em alerta um tema como esse. A gente percebe, conhece, tem acompanhado no noticiário, que o feminicídio, né, é uma coisa que é algo muito sério na nossa sociedade, mesmo que, se a gente for ver historicamente, tudo é uma situação que são atos, às vezes impensados, mas são atos que precisa ser combatido imediatamente, né? A gente precisa saber conviver com as diferenças, a gente precisa respeitar o outro, e às vezes não é o que tem acontecido. Eu, se não me engano, até mesmo nesse programa, ao ano passado, eu ouvi alguém falando que, historicamente aí, que só no ano de 2024 foram 85 como é que eu digo, assassinatos de mulheres, né, feminicídio, e isso foi um alerta muito grande e foi sempre divulgado aqui. Então, só agora, no primeiro semestre, nós temos mais de 85 feminicídios. Então, a coisa está ficando tão crítica. E isso levou com que a gente colocasse como um dos temas da caminhada, da 4ª Caminhada Selma, esse tema, para que haja essas discussões. De repente, você está me chamando aqui, vai chamar outras pessoas, Sim, as autoridades, para ver que os órgãos competentes têm que estar alertos para diminuir ou amenizar esse grande problema, que as pessoas precisam saber conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, não importa quem quer que seja, mas a gente não pode destruir ou matar o outro simplesmente porque não gosta. Então, é um tema muito sério na sociedade, que precisa realmente ser esclarecido para que possa amenizar essa situação, porque realmente a gente tem observado que a cada 1 minuto ou 2 minutos uma mulher é morta, ou uma no pessoa Brasil, né? no Ou no Brasil mundo. em geral. Então, o tema é realmente para abrir essa discussão, né?
Bom, professor, e nesse sentido, então, só para a gente não trazer atualização sobre a organização, então, do evento, né? Como é que está a programação para o dia, enfim? A Universidade Selma, ela tem uma programação anual que envolve eventos internos e externos. Esse está relacionado a evento externo, como o Festival de Mini Basquete, ou agora recentemente tivemos o Encontro de Atividade Recreativa e Esportiva Pessoas com Síndrome de Down. A gente tem outros eventos, né, que estão inclusos. E nada mais é do que realmente despertar nas pessoas o interesse pela prática da atividade física, porque a gente sabe que quanto mais você pratica esporte, faz alguma atividade, você com certeza terá um bem-estar e uma vida saudável. Então, a nossa caminhada, ela estava já para esse sábado, mas lamentavelmente foi transferida, porque realmente faltou algo que a gente, para poder apresentar, a gente quer apresentar para a sociedade um evento de qualidade e não foi possível, vai ser transferido uma nova data. Mas estava tudo pronto. Normalmente, essas atividades externas, principalmente como a caminhada, a gente tem toda uma estrutura, Sim. tem toda uma logística, porque tudo é uma questão de segurança. Então, o Selma hoje ele tem um privilégio do quintal do Selma. Eu sempre falo que o quintal do Selma é a Via Expressa. E na Via Expressa existe uma ciclovia. Então, lá o curso tem um curso de educação física e a gente precisa realmente explorar esse espaço. Então, foi criado a caminhada justamente para isso. Mas de uma forma segura, nós temos o apoio da SMTT, nós num evento desse temos ambulância, nós temos carro de apoio, van, que acompanha, nós temos condições de hidratar todo o percurso com os participantes, então a gente tem toda uma preocupação na segurança e, logicamente, que utilizando como é uma atividade multidisciplinar, a gente convida outros cursos, alunos de outros cursos, e tem os nossos professores do próprio curso, juntamente com os alunos, colocando em prática esses conhecimentos. Então, é um evento que realmente tem crescido a cada edição. Nós começamos com 70 participantes, na segunda foi logo para 150, a terceira, que foi no semestre passado, nós chegamos a 300. Então, a gente estava com uma previsão aí de 700 a 800 pessoas. Então, é um evento que realmente é muito bem planejado e que atende não só professores, alunos e funcionários, mas a comunidade, porque essa é a missão da universidade, é tentar preparar seus alunos da melhor forma possível e apresentar para a sociedade como está sendo preparado esse profissional que estará no mercado de trabalho no futuro. Bom, professor, o senhor é coordenador dos eventos esportivos, né, na universidade. E é interessante sobre a questão de se abordar temas, né, como esse, né, de conscientização e também sobre acessibilidade e inclusão, né? Ainda há pouco o senhor mencionou um dos eventos que foi realizado nesse mês de outubro, na verdade, no início do mês, foi o evento, né, que trouxe, na verdade, a inclusão das pessoas com síndrome de Down no esporte, né? Encontro de atividades recreativas e esportivas, e sempre segue nessa linha, né? Sobre esse evento, qual foi o feedback, né, das famílias, dos atletas, né, que participaram? Foi muito bom? Já está sendo preparado, organizado no futuro uma nova edição? Olha, foi muito positivo, inclusive desse evento do quinto encontro de atividades recreativas e esportivas para pessoas com síndrome de Down, surgiu um outro projeto que eu implantei lá na universidade, onde a gente está oferecendo gratuitamente aulas de atividades recreativas e esportivas para pessoas com síndrome de Down. Abrimos para a comunidade, para quem tiver interesse. Então, uma coisa puxando a outra. Então, daquele evento, a gente já implantou um projeto de extensão. Eu apresentei para a coordenação apresentou na extensão e foi aprovado. Então, já estamos na segunda aula de atividades recreativas e esportivas para pessoas com síndrome de Down. Logicamente que é preciso ter um conhecimento, não é só chegar e transferir a aula, não. A gente, na própria literatura, a gente observa que todas essas pessoas que têm essa síndrome, como outras qualquer, a gente percebe que
os profissionais como o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psiquiatra, eles sempre indicam atividade física. Sim. Então, o que a gente tem feito lá nesse projeto? Dentro das limitações desses alunos, a gente aplica as atividades físicas e, logicamente, com acompanhamento. Quem pode ou não, ou até a condição de cada um. Mas, em síntese, a essência desse projeto do qual eu implantei lá é para, em primeiro lugar, socializar. E a inclusão que a gente sempre fala não é aquela inclusão que você pode muito bem dizer assim, olha, eu estou num projeto de inclusão participando, mas é preciso saber se nesse projeto de inclusão, coisas simples, ele está incluído, porque você pode passar uma atividade com uma pessoa falando que essa pessoa está num projeto de inclusão, mas na hora da atividade ele não participa. Então o projeto é para que inclua ele jogando também, participando, Sim. se envolvendo. Não é aquela questão de subestimar a pessoa, né? Isso. Tratar uma pessoa com síndrome de Down ou uma pessoa com outra característica como pessoa com deficiência, esse é o termo correto, não tratar aquela pessoa como se ela não tivesse Diferente. capaz ou como se ela não tivesse condições de participar, muito pelo contrário, né? Ali a gente encontra talentos que poderiam estar numa Paralimpíada, né? Com certeza. Eu gostaria de ressaltar aqui que a pessoa com síndrome de Down, ela não é um doente. Ela apenas tem uma condição genética, da qual tem uma limitação, e a gente trabalha dentro dessa limitação. E volto a ressaltar, as pessoas têm que entender que ninguém é normal. Eu volto a reforçar aqui uma palestra que eu assisti do deputado federal Duarte Júnior, que ele diz o seguinte, é normal ser diferente, não existe ninguém normal. Sim. Então, a sociedade tem que entender que cada um tem uma limitação, e não é por isso que a gente vai excluir. É preciso que se exista políticas públicas, iniciativa como essa da Universidade Selma, criando mais um polo, mais uma opção para que essas pessoas possam praticar e fazer atividade física, porque com certeza ela vai ter um bem-estar, uma vida saudável. O que me levou eu a implantar esse projeto lá? É que uma boa parte das pessoas que têm síndrome de Down, elas ficam muito isoladas e institucionalizadas. É o quê? Estão em alguma instituição fazendo um tratamento como se fosse doente, que não é doente, não é doença. Ou então elas estão em casa isolada. Então, a partir do momento que parece alternativas como essa, nós vamos trabalhar o quê? A inclusão, a socialização, o convívio dos pais que acompanham. E lá eu não estou, de repente, colocando idade. É qualquer idade, é criança, é o adulto, é o adolescente que tem síndrome, para que possa realmente fazer uma atividade física. Resumindo, sair um pouco de casa, sair da rotina, e que isso tem feito muito, tem trago muitos benefícios a quem está participando desse projeto. Inclusive, tivemos aula ontem e eu falei até para os pais que é um projeto que eu vou buscar recursos, porque para dar uma maior atenção a esses alunos, onde ele possa ter uma boa apresentação, onde pode ser oferecido tênis, não qualquer tipo de tênis, mas um Nike, uma Adidas, roupa polo, para que ele se sinta importante por estar participando, ter lanche, ter apoio, fazer o trabalho multidisciplinar, como alguns professores já se colocou, o professor Nilton, do curso de fisioterapia, psicologia, eu tenho enfermagem. Então, quer dizer, eu tenho alguns cursos que os professores estão entendendo qual é essa proposta. Eu acho que é a missão da própria universidade oferecer esse tipo de projeto, porque realmente as pessoas estão se sentindo acolhidas. E é isso que a gente está oferecendo lá. Então, começamos com uma aula semanal, vai passar para 2, 3 e assim sucessivamente. Então, eu acredito, Rodrigo, que a partir do momento que tem essas iniciativas, melhora para todo mundo. Porque eu tenho visto o seguinte, eu tenho uma visão que eu acho que as universidades particulares,
as públicas, as escolas particulares e públicas deveriam abrir aos finais de semana para que a comunidade utilizasse esses espaços. Sim, sim. Então, hoje a gente percebe, hoje a Universidade de Selma tem essa acessibilidade. O Selma não para, a Universidade de Selma não para. Sábado e domingo é constantemente eventos. Quando não é interno, né, é para a própria comunidade que a gente abre. Então, hoje mesmo a gente está estamos trabalhando com as atléticas lá na Universidade de Selma. Nós estamos no quinta Copa Champions, quinta Copa Champions, quinta Copa Selma Champions de futsal masculino. Então, só aí a gente tem mais ou menos mais de 100 atletas. Sim. E a universidade, ela entende que o aluno tem que ter o lado acadêmico, Claro. mas precisa do outro lado. Então, a Universidade de Selma, ela oferece esse leque de opções, de atividades, né, para o aluno, para que quando ele saia da universidade, ele diz, olha, eu participei de vários eventos. E, logicamente, você há de concordar que quando você sai da rotina, quando você faz alguma atividade física, você se sente bem melhor autoestima, se relaciona melhor, dorme melhor, Sim. vive melhor, e essa é a proposta. Então, a Universidade de Selma, ela tem se preocupado também, não só na parte acadêmica, mas também a parte esportiva, oferecendo para os alunos dela eventos como esse. E, nesse sentido, o senhor mencionou as atléticas, né? São braços de estudantes, né? São organizações dentro da universidade que atuam também nesse segmento esportivo. Elas participam com frequência de todos esses projetos que a Universidade de Selma oferece, os eventos aqui na capital? Sim. Teve um tempo que estava parado, a gente conseguiu resgatar. Só nessa Copa Champions Selma de futsal, nós temos 10 atléticas. E um nível muito bom técnico na modalidade. Então, há um interesse bastante. Eu acredito que se todas as universidades pudessem envolver os próprios alunos, resgatar, orientar como eles devem proceder, com certeza é bom para toda a universidade, para todo mundo que faz atividade física, né? Então, eu vejo que a gente tem que estar se preocupando com essa nova geração, porque está relacionado diretamente com a expectativa de vida. Eu não sei se o nosso ouvinte tem ciência, mas recentemente eu olhei uma pesquisa que um índice de, por exemplo, expectativa de vida do maranhense. A expectativa de vida do maranhense é 69 anos. Nossa. No sexo feminino, no masculino está 66. Aí você vai ver a expectativa de vida a nível nacional, 76, 72 anos. Aí você vai mais além. Qual o estado com maior expectativa de vida no nosso país? Santa Catarina, com 89 anos, 90. Você vai mais além. A nível europeu, a Europa, 100, 101. Então, quer dizer, tudo depende de uma condição. A gente sabe que por trás disso é uma condição de qualidade de vida, está relacionada aí como é que eu digo? A condição numa sociedade, né? Se você tem uma boa... reflete diretamente ali a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida, o seu dia a dia, o seu convívio, de um bom emprego, uma boa alimentação. Está relacionado a vários fatores que isso aí interfere sim na expectativa de vida. Então, o profissional de educação física que trabalha com prevenção e qualidade de vida, ele tenta, né, oferecer esse espaço, oferecer essa condição para que as pessoas vivam um pouco mais. Porque eu sempre brinco, né? Uma vez eu estava em sala de aula, um aluno perguntou para mim, professor, o senhor está querendo dizer que uma pessoa sedentária, ela vai viver menos do que uma pessoa ativa? Eu disse, não é bem assim. Tanto a pessoa que é sedentária como a ativa vai morrer do mesmo jeito. Agora a gente tem que ir para o lado científico, a gente tem que buscar os conhecimentos. Risco de AVC, infarto. Você tem que saber o seguinte, que a pessoa que é ativa, ela logicamente, ela tem uma autoestima, sempre está com uma boa autoestima, ela vive melhor, ela se relaciona melhor, ela
Entendeu? Então, tudo isso aí está relacionado a você ir em busca dessa qualidade de vida, né? Então, a gente tem procurado, né, esclarecer a própria sociedade, conscientizando que a importância da atividade física para que você possa ter um bem-estar. E quer viver mais, logicamente, eu sempre falo, tem 3 fatores essenciais. Ter uma vida longa. Qual seria esse sintoma? Você envelhecer tendo o peso ideal. 3 coisas que eu sempre cito: fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. Porque às vezes as pessoas, elas por questão de mídia, usam determinados recursos para ter uma saúde, um bem-estar. E aquilo ali é só ilusório, porque é questão de tempo. Porque olha, a pessoa quando está com sobrepeso, eu ainda não vi outras alternativas que não seja para perder peso. É você fazer caminhada ou correr. Mas para isso você precisa estar preparado. Então, não é, se realmente você usa outro mecanismo, outros para apressar, você tem que pensar que o organismo é muito complexo e isso pode trazer consequências complicações. Né? Bom, professor Eduardo Macieira, agradeço, senhor, pela presença aqui na 104,1. Vamos firmar um compromisso, então. Assim que tiver, então, a atualização da 4ª Caminhada Selma, o senhor está mais do que convidado em retornar aqui ao Abrindo o Verbo, para a gente voltar, então, a nossa conversa e também fazer o convite a todo o público que queira participar, ok? Ok, eu que agradeço aqui a Rádio Mirante News FM, a você, o Rodrigo Bonfim, e estarei sempre à disposição no que for necessário para esclarecer e colocar aqui qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida do nosso ouvinte. Sucesso dos eventos, estaremos lá também. 2h59, 2h59, vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com mais informação e notícia aqui na 104,1, nesta edição do Abrindo o Verbo.